Então, até agora a gente vinha fazendo nesse estilo, né, de pequenos exercícios e uma série de pequenos exercícios. No entanto, conforme a gente vai progredindo durante o curso, os problemas que a gente consegue resolver vão se tornando maiores e mais difíceis, e uma das coisas que pode ser um problema, por exemplo, agora nessa terceira avaliação que vocês vão começar a fazer, é conseguir concatenar várias partes pequenas. E a gente vai continuar usando aquela ideia de dividir para conquistar, isso é meio universal na programação, então a gente vai continuar trabalhando sempre em pequenos pedaços, mas uma hora esses pequenos pedaços têm que se juntar para fazer um todo. Então hoje eu vou tentar fazer alguma coisa mais parecida com isso. A gente vai ter um objetivo maior, um objetivo de simular um jogo de bingo, e aí, de novo, a gente vai separar, primeiro dividir em quais são as pequenas tarefas e depois tentar juntar essas pequenas tarefas. Então, para a gente pensar num jogo de bingo, a gente tem que pensar para a gente criar um jogo de bingo, a gente tem que pensar quais seriam os elementos necessários para isso, né? Então, no bingo, você tem as cartelas que as pessoas precisam preencher, você tem uma pessoa que vai estar sorteando novos números e vai estar cantando esses números, você tem os jogadores que vão marcar os números sorteados na cartela, você pode ganhar, bom, aí depende, cada lugar tem as suas regras, né, mas muitas vezes a gente joga com a regra de se você fizer uma quina, se você completar uma linha, uma coluna ou uma diagonal, você ganha um pequeno prêmio, e se você completa a cartela cheia, você ganha um prêmio maior. Então, tem esses elementos todos no dia a dia. E a filosofia que a gente vai fazer aqui é aquela de escrever um programa que faz alguma coisa. Não é um programa que resolve tudo, não é um programa perfeito, mas é escrever algum programa. E aí, em cima desse algum programa, a gente vai fazer mudanças e vai adaptar até que ele se torne mais parecido com o que a gente quer. Para ilustrar isso, eu pensei, se a gente olhar uma cartela de bingo física, né, uma cartela no papel, em geral ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Aqui tem um desenho qualquer, uma estrela, um avião, quer que seja. Em geral é uma casa que é dada de graça, né? Então se você fizer só os 4 da letra N, você já consegue completar a sua quina. A gente não vai representar essa cartela de bingo tão bonitinha, escrito bingo em cima e tudo mais. A gente vai começar representando uma cartela de bingo um pouco simplificada. A gente vai representar isso aqui como sendo uma matriz. Então a gente vai tirar proveito dos conhecimentos que a gente teve essa semana, de construir matrizes, e naturalmente as coisas que são tabelas a gente consegue criar na forma de matriz. Então vamos transformar isso aqui, vamos transformar essa cartela numa matriz. A criação de matrizes é muito parecida com a criação de vetores. Então você tem que falar a dimensão dessa matriz que você está querendo criar, e aí depois os elementos da matriz. Aqui a gente está criando uma matriz que é 5 por 5, então essas vão ser as dimensões da nossa matriz. E a gente precisa pensar no tipo das variáveis que a gente vai trabalhar também. E no bingo são só números inteiros, só números positivos, na verdade, mas na representação em linguagem C, a gente vai ter que criar então uma matriz de números inteiros, 5 por 5. Beleza? Tá dando para me ouvir bem? Eu troquei o microfone, meu microfone deu uma morrida e não sei se esse aqui está muito funcionando bem. Felipe, a gente conversa sobre isso depois. É super possível, e eu tenho uns amigos, inclusive, que trabalham com isso, então eu posso comentar um pouquinho do que já existe em relação a isso. Mas hoje em dia, na verdade, é o contrário, né? Hoje em dia, você não consegue operar. Sem robô, você não consegue operar. A coisa virou tão competitiva que não tem outro caminho. Bom, vamos lá. A gente, então, ia criar uma matriz de inteiros, uma matriz 5 por 5, para representar isso aqui. Eu vou tentar colocar nas duas janelas ao mesmo tempo para ter acesso aos numerozinhos e aí facilitar a digitação de tudo isso. Lógico, os números que estão aqui eu inventei, não existem infinitas cartelas de bingo, mas as cartelas de bingo têm um certo padrão. Quem é fã do bingo conhece e sabe que a coluna do B tem números de 1 a 15, depois de 16 a 30, 31 a 45, e assim por diante. Então eu tentei criar uma cartela de bingo que fizesse mais ou menos sentido com essa lógica. Vamos tentar criar essa cartela. Eu falei para vocês que a nossa cartela vai ser 5 por 5. E
ao invés da gente criar, usar aquele número mágico, a gente pode usar o mesmo conceito da semana passada, do comando define, para definir uma constante. Então, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de n cartela. Em geral, as constantes simbólicas, a gente coloca o nome delas tudo em maiúsculo. Então, o número de elementos em uma cartela, eu vou colocar igual a 5. Depois a gente vai mudar um pouquinho isso aqui, então vai ser prático fazer dessa forma. Nossa função main, eu vou criar uma variável do tipo inteira, eu vou chamar de cartela, as dimensões dela são n cartela por n cartela, e aí quem são os elementos dessa matriz? A gente vai usar aquela notação com chaves. E quando a gente está criando matrizes, às vezes as coisas ficam muito longas e fica difícil de enxergar tudo que você está criando. Então a gente pode colocar mais espaços, a gente não precisa colocar tudo em uma única linha, pelo menos nessa hora que a gente está usando as chaves, não precisa estar tudo em uma única linha que fica muito grande e difícil de ler, a gente pode quebrar isso em outras linhas. Outra vantagem de quebrar em várias linhas é que a gente consegue organizar melhor a nossa criação da matriz e colocar, então, cada linha da matriz original, eu posso escrever numa linha de código. E cada linha da matriz é um abrir e fechar de chaves e tem uma vírgula entre cada um deles. Então, a matriz nada mais é do que um vetor de vetores. É um vetor embaixo de outro, embaixo de outro, embaixo de outro. E isso a gente representa dessa forma, como chaves dentro de chaves. 3, 20, 33, 55, 64. 4, 21, 38, 56, 65. 6, 22, 39, 58, 66. Então, aqui a gente consegue usar o code blocks para falar para a gente o que a gente abriu e o que a gente fechou. Essa aqui é a chave da última linha. E essa aqui é a chave que fecha tudo. Faltou uma vírgula. Então, essa é a nossa cartela e o ponto e vírgula no final das contas. De novo, isso aqui é só por motivos estéticos, mas na hora de criar matrizes grandes, pode ser uma ajuda. Muito bem, criamos a nossa... Definimos uma variável para armazenar a nossa matriz. Teve uma dúvida que eu estava falando com uma aluna essa semana, se a gente não consegue imputar os números de uma matriz pedir para o usuário imputar os números. E sim, a gente conseguiria pedir normalmente, mas aqui a gente tem uma matriz 5x5, né, 25 números, seria um pouco chato, e aí a cada vez que a gente vai rodar o programa, a gente tem que imputar de novo. Então, normalmente com matrizes, ou com vetores, por exemplo, nesse exercício que eles começaram a fazer da avaliação do baralho, não compensa muito a gente pedir para o usuário interagir na hora de criar essas matrizes. O usuário vai interagir de outras formas. Então, é possível, mas a gente não faz um tanto por preguiça. Criamos a nossa cartela, mas a gente precisa visualizar alguma coisa. E essa é uma sugestão que também é a mesma sugestão que eu dei para vocês na hora de criar o nosso exercício da avaliação do baralho, porque se você não consegue enxergar o que está acontecendo, você vai ficar muito no escuro. Então, começar o programa, começar simples, começar, por exemplo, com uma criação de uma matriz, criação de um vetor, mas começar já a se preocupar com a visualização do que está acontecendo. Será que o número que está na memória é realmente o número que eu queria? Será que eu tratei esse número de uma forma errada? Então, alguma preocupação com a criação dessas visualizações. E aqui a gente vai pensar que no jogo do bingo, conforme os números vão sendo sorteados, a gente vai colocando uma pedrinha, colocando um feijão, o que quer que seja, em cima dos números que saíram. Então, os números que já saíram, a gente pode, de uma certa forma, apagar eles. A gente pode representar isso escrevendo na tela não a matriz inteira, mas substituindo os números que já foram sorteados por asteriscos. E aí a pergunta que fica, depois de pensar, né, em como criar essa função, como é que eu vou saber quais foram os números que já foram sorteados? Então eu preciso armazenar, de alguma forma, os números que já foram sorteados. E armazenar os números que já foram sorteados é saber, o número 1 já saiu? Sim ou não? O número 2 já saiu? Sim ou não?
número 3, sim ou não? Então, para cada um dos números no jogo de bingo, a gente vai ter uma informação sim ou não, uma informação 0 ou 1. Então, a gente pode representar isso como sendo um vetor que eu vou chamar de sorteados, que vai representar os números que já foram sorteados. Só que a dimensão desse vetor não pode ser o n cartela, não pode ser 5, porque eu quero um vetor que vai me dizer se o número 1 já saiu, se o 2 já saiu, até o 75, se todos eles já saíram. Então, a rigor, eu vou precisar de uma outra variável, uma outra constante simbólica, eu vou chamar de nbin, e eu vou colocar para ela o valor 75. Então, eu vou criar um vetor que tem n bingo elementos, e eu vou inicializar esse vetor, usando de novo a história das chaves, mas eu vou colocar só um 0. Lembrando que se o nosso vetor é grande e a gente colocou só um elemento, ou menos elementos do que o tamanho do vetor, a gente não vai inicializar o vetor inteiro, a gente vai inicializar o vetor inteiro. A parte que a gente colocou dentro da lista vai ser inicializada, então aqui a primeira casinha seria inicializada com 0, e automaticamente, como as nossas dimensões estão diferentes, automaticamente o resto também é inicializado com 0. Então esse aqui é um jeito de dizer que, até agora, ninguém foi sorteado. E aí eu vou fazer essa função para escrever a cartela na tela. Esse vetor aqui é sorteados i vale 1, se o número i já foi sorteado. Essa minha função que vai escrever a cartela na tela vai ser de que tipo? Ela só vai escrever alguma coisa na tela, ela não vai retornar nada. Então ela vai ser do tipo void escreve cartela. Ela vai receber o que como argumento de entrada? Ela precisa receber a cartela que eu estou querendo escrever na tela, mas ela precisa receber também a sequência de números já sorteados. Então ela vai receber tanto essa matriz quanto esse vetor. Ela vai receber um int, eu vou usar nomes diferentes aqui, só para a gente insistir nesse ponto da passagem por referência, passagem por valor. É sempre bom a gente estar absolutamente ciente do que a gente está fazendo. Então C vai ser a cartela, e S, de tamanho n bingo, agora sim, n bingo, vai ser o vetor de números sorteados. Então, é uma função que recebe uma cartela C e os números sorteados S e escreve a cartela na tela. Quando a gente fez a aula de vetores, a gente não costumava colocar as dimensões. Em vetores, a gente pode ser um pouco preguiçoso e simplesmente escrever os vetores dessa forma, abrir e fechar colchetes. Mas aqui a gente vai ser mais explícito e a gente vai falar o tamanho de cada um dos vetores, porque quando a gente trabalha com matrizes, na verdade, a gente tem que falar o número de elementos da segunda dimensão. Então, já que eu vou falar um, eu vou falar todos mesmo, para ficar mais completo. Vamos escrever a nossa função. Então, void escreve cartela, int c n cartela por n cartela, int s n bingo. E aí? A gente tem que percorrer cada uma das linhas e cada uma das colunas da nossa matriz. Isso é super comum, vocês já viram nos exercícios a gente fazendo isso várias vezes, a gente vai fazer isso com dois fors encadeados. Então, um for começando em 0, i menor do que as dimensões, do que o número de linhas do vetor, i incrementado de 1 em 1, for começando em 0, for j começando em 0, j também indo até o número de colunas, j incrementando de 1 em 1. E aí, em princípio, eu ia escrever alguma coisa desse estilo. Printf, o elemento c e j. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Deixa eu trocar esse c para c maiúsculo. Em geral, quando a gente trabalha com matriz, a gente usa letras maiúsculas também. Então, usar um c maiúsculo aqui. Se a gente fizesse a função desse jeito, ela ia escrever cada um dos números na tela. Ok.
Mas a gente quer fazer um pouquinho diferente. A gente quer fazer que, se o número já foi sorteado, eu não vou escrever o número. Se o número já foi sorteado, eu vou escrever só um asterisco. Então, o que eu tenho que escrever aqui é, se alguma condição já aconteceu, então eu vou fazer um printf de um asterisco. E, caso contrário, meu toque está reclamando aqui. Então, aqui eu vou tirar as chaves, porque é só uma instrução. Não é o jeito mais seguro, mas é só uma instrução e, enfim, eu vou fazer desse jeito mais assumindo o risco do que eu estou fazendo. Então, se acontecer alguma coisa, escreve um asterisco, caso contrário, escreve só o número. E como é que a gente verifica se o número já foi sorteado? A gente vai ver essa condição. Então, o número que a gente gostaria de escrever na tela é o C e J. E a gente vai, então, verificar o valor de sorteados, de C e J. Aqui tem que tomar um cuidado. Percebe que eu estou usando... Bom, isso aqui eu quero ver se ele é igual a 1. Aqui eu estou usando colchetes, sorteados entre colchetes C e J. Porque a ideia daqui não é uma função. Se fosse uma função, eu usaria parênteses. Mas aqui eu estou usando colchetes, porque os sorteados... desculpa, aqui dentro da função ele chama S, simplesmente. O vetor S, o vetor de números sorteados, ele é um vetor, e eu vou tentar acessar a casinha número 1, a casinha número 2, a casinha número 3. Então a ideia é, o primeiro número, o C e J está valendo 1. Quanto é que vale os sorteados de 1? Os sorteados na posição 1, os sorteados na posição 2. Então, por ser esse acesso de posição, é que a gente vai fazer dessa forma com chaves. Tem um truque que a gente usa várias vezes quando a gente está escrevendo matrizes, que é colocar um /n aqui, porque o for i cuida das linhas, o for j cuida das colunas. Então, quando eu terminei de escrever uma coluna, eu posso colocar um /n para passar para a linha de baixo. Vamos testar a nossa função. Então, a gente pode, aqui na função main, testar o escreve cartela, da nossa cartela e do nosso vetor de sorteados. Na hora de usar a função, a gente não coloca as dimensões, tá? A dimensão é só na hora de definir o protótipo ou na hora de colocar o cabeçalho, mas não no uso da função. É a mesma coisa que com vetores simples. E a nossa função vai dar mais ou menos certo. Mais ou menos certo porque ela vai grudar tudo. Vai ficar uma coisa meio ilegível e não ficou exatamente igual a matriz que eu queria. Porque ela vai imprimir o 1, depois vai imprimir o 16, depois o 31, mas tudo grudado um no outro. Então, um jeito que a gente pode fazer para evitar esses grudados é colocar um espaço, porcentagem de espaço. Então, dessa forma, a nossa função vai imprimir cada número com um espacinho. E aí já ficou com uma cara de cartela de bingo um pouquinho melhor. Então, pelo menos a gente tem uma matriz 5 por 5, e aí cada um dos seus elementos estão representados aqui. A gente testou a parte do else, né? Então, só escrevendo os números. Vamos dizer que alguns números já foram sorteados. Então, eu vou falar que sorteados de 1 é igual a 1, que sorteados de 6 é igual a 1, e que sorteados, sei lá, de 38 é igual a 1. E aí a nossa cartela vai ter, nas posições correspondentes, vai trocar por asteriscos. Aqui começou a ficar feio, né? Conforme o número de caracteres deu uma desbalanceada, a nossa matriz perdeu um pouco do alinhamento. Então a gente pode deixar isso um pouquinho mais bonitinho se a gente usa essa mesma convenção, espaço, asterisco, espaço, e aí ela vai ficar mais alinhadinha. Também não é perfeito, porque aqui tem alguns números que tem 2 casas, outros tem uma casa. Enfim, na semana que vem, daqui a 2 semanas, a gente vai começar a falar de caracteres, e aí dá para cuidar um pouco mais desses detalhes puramente estéticos na hora de imprimir. Bom, mas deu para testar a nossa função. Então, a gente vai colocar um feijãozinho em cima de cada uma dessas casas que foram sorteadas e vai escrever a matriz do que ainda falta ser sorteado. Percebe que o meu sorteio aqui é um sorteio totalmente entre aspas, porque eu falei que eu já sorteei o 1, o 6 e o 38.
Então, nessa hora inicial do desenvolvimento, você cria o vetor que você quiser, você não precisa seguir a lógica total para começar a testar a sua função. Então, sigam esse conselho, que em geral é um bom caminho. Bom, beleza. Vamos. Vocês têm alguma pergunta? Ok. Qualquer coisa, mandem no chat. Eu não estou ouvindo barulho nenhum de notificação. Eu não sei se mudou alguma coisa, se sou eu que estou mal configurado, mas enfim, se eu perder uma mensagem no chat, vocês abram o microfone e deem um grito, por favor. Escrevemos a nossa cartela e já representamos então os números que foram sorteados nessa forma de vetor. Agora a gente precisa pensar na mecânica do jogo, que o jogo de bingo é vencido quando a cartela está completa. Então, vamos escrever uma função que verifica se a cartela está cheia. E o que é verificar se a cartela está cheia? Eu preciso ver se o primeiro número já foi sorteado, se o segundo número já foi sorteado, o terceiro número já foi sorteado. Então eu preciso percorrer toda a matriz e ver se todos eles já foram sorteados. Basta estar faltando um número para ser sorteado, que a gente já sabe que a pessoa ainda não ganhou. Então, a gente vai escrever uma função que eu vou chamar ela de verifica vitória. Podia ser verifica cartela cheia, mas verifica vitória é mais curto. E essa função ela vai retornar o quê? Ela vai retornar uma informação lógica, se a pessoa ganhou ou não ganhou. Então, a gente, em geral, codifica esses ganhou ou não ganhou na forma de inteiros. Então, essa função vai retorna 1 se a cartela está cheia, e 0 caso contrário. E essa função vai ter o que como argumento de entrada? A mesma coisa da função que escreve a cartela. Ela vai ter a informação da cartela e de quais os números que já saíram até aquele momento. Então, esse é o nosso protótipo da função. Só que agora ela é só diferente do tipo inteiro, né? Ela retorna alguma coisa e não do tipo void. Mas a lógica dela também vai ser muito parecida e vai ser parecida com muita coisa que a gente vai fazer hoje. A gente vai ter, de novo, um for n cartela e mais, um for para percorrer as colunas, percorrer cada um dos elementos. E, de novo, vai ter uma comparação desse estilo. Eu quero saber se o elemento da posição C e J, aqui não é maiúsculo, aqui é minúsculo, C e J, fechar o colchete, então esse colchete, o segundo colchete que eu estou fechando é o colchete, é o colchete do vetor de números já sorteados. Então, eu estou perguntando, a casinha C e J já foi sorteada? Se ela não foi sorteada, se sorteada é igual a 0, então eu posso interromper meu programa, e aqui, se a casa não foi sorteada, a cartela não está cheia. Então essa é a lógica fundamental. Eu vou verificar todas as linhas, todas as colunas, e na hora que eu encontrar uma casinha que não foi sorteada, eu tenho certeza que a pessoa ainda não ganhou. Se eu percorrer todas as linhas e todas as colunas e todo mundo foi marcado, então só nesse caso eu vou chegar aqui no final desse loop. Eu vou chegar no final do loop I, e aí eu posso retornar 1 com certeza. Então, se chegou até aqui, é porque todas as casas foram sorteadas. Então, essa é a lógica da nossa função verifica vitória. Vamos testar a nossa função por enquanto. Então, verifica vitória. Verifica vitória de cartela e sorteado. Mas essa função verifica vitória, ela vai retornar para a gente uma outra variável, que eu vou chamar de ganhou. Então, ganhou recebe verifica vitória. E aí, se ganhou igual a 1,
a gente vai escrever na tela cartela completa. E caso contrário, a gente vai escrever na tela não ganhou. Ou podia ser cartela vazia, cartela não cheia, sei lá, qualquer coisa assim. Minha função deu um erro. Esses erros são terríveis. Ele está me dizendo sorteado, não declarado. E aí, essas coisas a gente arranca os cabelos, porque eu declarei o meu vetor de sorteados, eu declarei ele como sorteados e eu usei ele como sorteado. Então, aí as coisas estão incoerentes. Sorteado não tinha sido declarado mesmo. Não ganhou, aqui tem, eu coloquei um acento. Aliás, eu estou devendo para vocês um vídeo a respeito disso, mas quando a gente falar de caracteres, a gente vai falar um pouquinho também sobre os acentos. Não ganhou. É sempre bom, especialmente nos casos que a sua função pode retornar uma coisa ou pode retornar outra, é bom a gente testar dos dois caminhos, testar por um lado e testar pelo outro. Aqui ia ser bem chato eu preencher manualmente o vetor de sorteados e falar que sorteados 1 vale 1, sorteados 2 vale 1. Enfim, fazer essa atribuição manualmente ia ser muito chato. Eu posso escrever um for para isso. I igual a 0, I menor do que N bingo, I mais. E o que acontece nesse for é que sorteados de I recebe 1. Então isso aqui é para simular que todos foram sorteados. E nesse caso, se todos os números já foram sorteados, a nossa cartela vai sair na tela dessa forma, toda substituída por asteriscos, e a nossa função retorna com sucesso cartela completa. Tem um pequeno errinho aqui, mas eu não vou falar disso agora para não confundir. Vamos fingir que está tudo bem. Em relação à função de cartela completa, era isso. Tá, deixa eu tentar fazer um printf aqui por fora que talvez facilite. Vamos fazer um printf de um número inteiro, que é o número cartela 00. O cartela 00 é a primeira linha da cartela, primeira linha, primeira coluna, então é o elemento de número 1. Meu programa vai rodar e vai escrever esse número 1 na tela. Bom, ele escreveu também a cartela pintadinha já porque tinha acontecido, mas o que interessa para a gente é esse 1 que saiu aqui. Se eu mudar, por exemplo, se eu colocar a linha 4, ele vai pegar o elemento de número 6, porque é a quinta linha entre aspas, então, desse jeito, cartela IJ é o elemento da cartela na linha I, posição J. Se eu pegar um outro printf e perguntar, por exemplo, quanto é que vale sorteados do número 6, isso aqui vai retornar 1. Vai escrever na tela o valor 1, porque o número 6 já foi sorteado. Aqui eu podia colocar qualquer número, porque a gente fez esse for aqui que diz que todo mundo foi sorteado, então é um for meio besta, ele retorna 1 para todo mundo. Mas, desculpa, é um printf meio besta. Mas a lógica é, sorteados do número que está aqui dentro, vale 1, se o número que está aqui dentro já foi sorteado. Então eu vou juntar uma coisa com a outra. Esse cartela 40 vai vir aqui para dentro, e aí eu estou perguntando se, primeiro, o programa vai avaliar a coisa de dentro. Quanto é que vale o cartela da linha 4, coluna 0? Bom, isso vale 6. E aí ele vai substituir isso aqui que está marcado por 6 e vai avaliar quanto é que vale o vetor sorteados na posição 6. E sorteados na posição 6 vale 1. Então, a gente vai rodar isso aqui e ele vai dar 1 de novo, porque o número que está aqui na quarta linha, coluna 0, já foi sorteado. Tá? E aí, conforme a gente varia o I e o J, a gente vai pegando qualquer elemento da matriz.
Fez mais sentido agora para vocês? Mais ou menos para a Lídia. Deixa eu tentar esclarecer, tentar ser um pouquinho mais explícito aqui. Vamos voltar para o nosso... Para criar o vetor de sorteados na mão. Eu vou criar sorteados de 1, recebe 1. Sorteados de 1, 2, 3, 4 e 5, mas não de 6. Tá? Então, o nosso vetor de sorteados ele vai ter 0 no começo, mas ele vai... Só os 5 primeiros foram sorteados. Se a gente fizesse um for i menor do que n bingo e mais, e fizesse sorteados printf disso aqui. Esse vai ser o único printf. Eu vou colocar os espaços também para... Não, eu vou colocar com barra n, vai ficar mais fácil. E aí, número... Então, esse for que eu acabei de escrever vai dizer o número x, o número i, já foi sorteado? Sim ou não? Então, 0 não foi sorteado, 1 foi sorteado, 2 foi sorteado, 3 foi, 4 foi, 5 foi, e dali em diante ninguém foi sorteado. Então, na hora que eu vario esse número i, eu vario a casinha que eu estou acessando do vetor, do vetor de sorteados, e aí cada um deles eu sei se foi sorteado ou não. O que eu estou fazendo nas duas funções, tanto na função de escrever os asteriscos, quanto na função de verificar se a pessoa já ganhou, é que no lugar do i, eu estou colocando uma outra variável. Eu estou colocando o cartela IJ. Então, eu estou colocando o número da primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, e assim por diante. Então, na hora que eu coloco esse 1, 2, 3, 4, são 1, 2, 3, 4 que estão aqui. Então, é isso. É acessar a casa de um vetor, mas ao invés de ser uma variável tão simples quanto i, é uma variável um pouquinho maior. Mas eu podia muito bem ter feito esse CIJ aqui, eu podia ter chamado x igual a CIJ e acessado dessa forma S do número x. Tá? É só para fazer as coisas de uma forma mais direta que eu coloquei um colchete dentro do outro, mas aí a leitura acaba ficando mais difícil. Então, teria sido mais claro se eu tivesse até criado com aquela outra variável, uma variável auxiliar só para salvar o elementozinho em questão. Ok? Tá, beleza. Acho que agora ficou um pouco melhor. O Miguel estava perguntando aqui se eu posso usar sempre o mesmo contador ou não. A gente, em geral, a gente costuma dar algum sentido, se possível, né, a gente tenta dar algum sentido para os contadores. Então, a gente vai tentar usar essa notação de I e J, I para linha e J para coluna. De vez em quando vocês vão ver também, a gente escreve como lin e col, linha e coluna. Tem alguns lugares, eu acho que eu mesmo cheguei a fazer um exercício, de escrever só L e C para os contadores. Esse aqui é o pior jeito possível, porque o L confunde com o número 1, e você olha os dois de longe e fica meio difícil saber quem é quem. Então, para matrizes, em geral, vocês vão tentar usar I, J ou lin e col. E vocês podem reutilizar esses contadores. Você percebe aqui que eu usei o mesmo i para quando eu tinha criado esse loop aqui de fazer os números sorteados, eu usei o mesmo i para fazer os printfs. Então você pode reutilizar os contadores, não precisa ter um contador para cada loop. Mas tenta usar o contador sempre para a mesma coisa. Então, se você está usando i para variar a linha, não troca em algum momento e começa a usar j para variar a linha, tá? Não vai fazer diferença,
no resultado, mas vai facilitar a leitura do seu programa, se você mantiver um pouco mais de padrão. Mas como a cada loop for você reinicializa a variável, ele é como se ela estivesse começando de novo, então não precisa criar uma nova, não. Mais alguma pergunta? Muito bem. Agora a gente vai continuar para... É curioso esse problema, porque é mais fácil a gente ver se a cartela está cheia do que a gente ver se a cartela tem uma quina, se a cartela tem já 5 números em sequência, um do lado do outro. E uma das explicações para isso é que a cartela cheia é só você percorrer a cartela inteira e ver se todo mundo está lá. Mas na hora que você vai ver se ela tem uma quina, você tem vários casos possíveis. Você vai ter que olhar se a linha está cheia, ou se a coluna está cheia, ou se a diagonal para um lado ou a diagonal para o outro. Então a gente tem que meio separar em cada um desses casos. E é isso que dá um pouco de confusão. Para facilitar, a gente vai fazer uma sintaxe um pouquinho diferente e que eu não cheguei, nos exercícios eu não cheguei a ilustrar isso ainda. Tenho uma nota sobre isso no final dos nossos exercícios, eu sempre coloco alguns comentários sobre a sintaxe. E esse eu só tinha colocado como uma nota, mas é uma coisa que é curiosa sobre as matrizes e os vetores em linguagem C. E agora eu vou dar uma ilustrada nisso. Então eu vou criar uma matriz A, 3×3, que... Primeira linha 1, 2, 3, matriz bem besta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vai ser no final das contas. 7, 8, 9. Tá. E eu vou criar uma função, como a gente já tinha feito anteriormente, uma função escreve vetor. E recebe um vetor e escreve ele na tela. Bom, deixa eu fazer uma coisa um pouquinho mais... Eu ia fazer muito porco, dá pra gente fazer um pouquinho melhor. Eu não ia definir essas variáveis, ia ficar usando esses números mágicos em todo o programa, mas já que eu sempre recomendo que vocês não façam isso, seria inconsistente. Vetor que tem n elementos, e aí uma variável inteira, um contador, elemento 0, i menor do que n, i mais, escreve o vetor e dá um espacinho. Escreve o elemento vi, e dá um espacinho. Percebe que eu chamei a função de escreve vetor, ela só recebe um vetor, e por isso ela só percorre uma dimensão. E aí eu vou chamar essa função, escreve vetor, de A0. Isso aqui é todo o meu programa. E aí, a princípio, a gente acha que tem alguma coisa errada aqui, né? Porque se eu declarei o A como matriz, eu teria que dar duas casas, né? Linha e coluna. Mas na hora que a gente faz isso, que a gente fala A0, A0 é a primeira linha do vetor. É a linha inteira do vetor e da posição 0. E conforme a gente trocar esse 0 por qualquer outra coisa, a gente consegue acessar, então, aqui a segunda linha, ou, obviamente, a terceira linha colocando 2. Então, se a gente pensar que a matriz em linguagem C é um vetor de vetores, isso aqui quer dizer o vetor da posição 2. E o vetor da posição 2, lembra que começa do 0, né? Então esse aqui seria o vetor da posição 0, esse o vetor da posição 1, e esse o vetor da posição 2. Então, dá para extrair linhas de uma matriz em linguagem C de uma forma bastante simples. A tristeza disso é que só dá para extrair linhas. E não tem um comando fácil para extrair colunas. Esse aqui é o Scilab, que eu já tinha usado em algum outro exercício para ilustrar. Para ilustrar um outro tipo de programa, um programa que foi pensado para matrizes. Então, no Scilab, a gente consegue falar comandos desse estilo. O Scilab é diferente da linguagem C, porque ele começa a numeração de 0. Desculpa, o Scilab começa de 1 e o C começa de 0. Então, no Scilab, a gente consegue acessar
a linha, e a gente também tem um comando muito simples para conseguir acessar a coluna. Então, 2 vai dar a segunda coluna, 3 vai dar a terceira coluna. Num programa que é pensado para matrizes, a gente consegue acessar só uma linha ou só uma coluna de um jeito muito, muito simples. Em linguagem C, a coisa não vai funcionar tão bem. Então, a gente vai usar esse truque para conseguir acessar uma linha da matriz, mas a gente não vai conseguir acessar de uma forma tão fácil as colunas. Então, para as colunas, a gente vai ter que ter alguns truques. Eu vou, então, criar uma... É uma função de verificação que a gente está fazendo aqui de novo, né, para verificar se a cartela está cheia. Desculpa, a gente está fazendo essa daqui da quina. Verificar se a quina está cheia, verificar se tem uma quina. Então, eu quero escrever uma função que seja int verifica quina, que verifica a quina recebe as mesmas coisas, recebe a cartela e o que já foi sorteado. Mas além do verifica quina, é útil se eu fizer uma função verifica linha, que vai verificar linhas apenas. E, na verdade, eu vou chamar ela de verifica vetor. Para não ter essa confusão se é linha ou se é coluna, ela vai verificar um vetor que tem essa dimensão, que tem a dimensão da cartela, e os números que já foram sorteados, e ela vai retornar 1 se esse vetor já foi inteiro sorteado. Então, retorna 1 se o vetor já foi inteiro sorteado, e essa função aqui retorna 1 se há uma linha, coluna ou diagonal inteiramente sorteada. E aí a verifica quina vai usar a verifica vetor. Vamos escrever então essas duas funçõezinhas. A verifica quina, por enquanto eu vou deixar ela parada. E a verifica vetor tem que tipo de lógica? Um contador para percorrer o vetor, contador começando em 0, contador menor do que o número de elementos desse vetor, indo de 1 em 1. Se o número sorteado da posição PI, então a mesma lógica que a gente fez antes, só que agora a gente só tem um vetor, não teria uma matriz. Então, o número que está na posição VI já foi sorteado? Se ele não foi sorteado, é a mesma lógica que a gente usou para a cartela cheia, né? Se ele não foi sorteado, o vetor não foi inteiro sorteado. Pode retornar a 0. E se a coisa terminou, se ele chegou até aqui, é porque cada um dos elementos do vetor foram sorteados. Beleza? Vamos testar a nossa função, essa função verifica vetor. Antes da gente continuar, vamos testar ela. Vou apagar esses printfs que a gente tinha antes. Eu vou criar um vetor correspondente aqui à nossa primeira coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Aqui eu escrevi errado, o verifica eu escrevi errado em todos os lugares possíveis. Só corrigir essa besteira. Verifica vitória, verifica aqui na verifica vetor.
Aí eu vou fazer aqui um pouquinho mais claro. Então, se verifica vetor de V e dos sorteados, se isso é igual a 1, eu vou fazer um printf, porcentagem D. Então, se a gente rodar o programa desse jeito, a gente espera que essa frase sorteado completo nunca apareça, porque só os números 1, 2, 3, 4 e 5 foram sorteados, então não deveria aparecer. Não deveria aparecer. Se eu trocar e falar que o número 6 foi sorteado, agora sim, sorteado completo. E graficamente deu para ver, né? Então, aqui no gráfico a gente já está vendo que isso aqui fez uma quina, mas para conseguir usar a função, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Agora, eu vou testar essa minha função verifica vetor de uma outra forma. Vamos dizer que foi sorteado o número 1, que foi sorteado o sorteado 1, foi sorteado o 16, foi sorteado a primeira linha inteira. Foi sorteado o 31, foi sorteado o 51 e foi sorteado o 62. A primeira linha inteira foi sorteada. E aí eu vou verificar a cartela, não nesse vetor V, mas eu vou verificar a cartela em cartela 0. E aí, quando eu escrevo cartela 0, é a lógica que eu escrevi aqui nesse programa. Cartela 0 é a linha 0 da matriz cartela. E a linha 0, a primeira linha. Então, se eu rodar isso aqui, eu espero ver o sorteado completo. Então, desse jeito, sim, foi sorteado todo mundo. E se eu dessortear qualquer um número desses, não foi mais sorteado. Então, essa nossa função que verifica se um vetor foi inteiro sorteado, ela vai ser a base para verificar as quinas. Porque aí eu consigo acessar as linhas, e para as colunas eu preciso dar alguns golpezinhos. Tudo bem com relação à lógica desse teste do sorteado até agora? Então vamos lá para as quinas. Função verifica a quina. Essa função, a gente vai precisar também de contadores, um contador para linha, um contador para coluna. Talvez, acho que nem o da coluna não precisa. Bom, a gente vai primeiro verificar as linhas da cartela. E aí, para verificar as linhas, a gente vai ter o nosso for de sempre, que vai percorrer na vertical a matriz, e mais. E aí? Aí eu vou chamar a função verifica vetor. Verifica vetor. Aqui é parênteses, porque aqui eu estou usando uma função. Mas o argumento de entrada dessa função é o CI, é a linha I da cartela. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, assim por diante. E o vetor de coisas que já foram sorteadas. E se isso aqui for igual a 1, quer dizer que aquela linha está completa. Então eu posso retornar 1 nesse caso. Tá? Então a lógica é, eu estou percorrendo, baixando linha por linha e testando com a nossa função se aquela linha já foi sorteada. Para as linhas a coisa é tranquila porque eu consigo acessar a linha inteira dessa forma. Mas e para as colunas? Verifica as colunas agora. Para verificar as colunas, eu vou criar um vetor V auxiliar, que tem exatamente os mesmos 5 números dos outros vetores. Como é que eu faço isso? A nossa matriz tem 5 colunas.
Então aqui eu vou usar o J, um pouco na sugestão do Miguel, de usar contadores diferentes, eu vou usar o J para deixar claro que eu estou variando as colunas. J menor que zero, J menor que N cartela, J mais mais. Então, desse jeito aqui eu vou estar olhando primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Mas quando eu olhar a primeira coluna, o que eu quero fazer? Eu quero colocar cada um dos elementos dessa primeira coluna em um vetor, nesse vetor V auxiliar. Então, eu vou ter que percorrer as linhas dessa primeira coluna. E aí, para percorrer as linhas, eu vou usar o nosso for i menor do que n cartela, i mais mais. Esse vetor auxiliar eu vou inicializar ele com zeros, mas aqui dentro, o vetor auxiliar da posição i vai receber a cartela da linha i, coluna j. Então, toda essa gambiarra aqui é para extrair cada uma das colunas da nossa matriz. É aquilo que no Scilab eu consegui fazer com um ponto e vírgula, desculpa, com dois pontos. Em linguagem C, você tem que fazer dois loops e criar uma variável auxiliar. Não tem um jeito muito mais simples. Uma vez que eu terminei esse for, eu vou ter pego a minha coluna inteira. Então, nessa hora, eu posso testar a função verifica vetor, no vetor auxiliar e nos números que já foram sorteados. E se isso aqui for igual a 1, quer dizer que a pessoa tem uma quina e eu posso retornar 1. No caso contrário, eu vou seguir a execução. Então é por isso que os meus ifs aqui não tem else. Se a pessoa não fez a linha, a gente vai continuar procurando essa linha, a quina, em outros lugares. Tudo bem? Essa passagem aqui é meio chatinha, meio estranha. Fez sentido para vocês essa criação do vetor auxiliar? Tá. E aí a coisa que a gente sempre esquece quando a gente está fazendo esse tipo de verificação é que a gente olha as linhas, a gente olha as colunas e a gente esquece das duas diagonais. Para a diagonal, a gente vai fazer uma abordagem parecida, uma abordagem de criar um vetor auxiliar, e aí eu vou querer extrair os elementos que estão aqui na diagonal e colocar esse vetor auxiliar. E qual que é a propriedade da diagonal? Os elementos da diagonal são os elementos do tipo A e I, em que o número da linha é o mesmo número da coluna. Então, eu posso fazer um único for, indo de 0, menor do que n cartela, mais mais. O vetor auxiliar, a casinha I, vai receber a cartela da posição II, mesma linha, mesma coluna. Então aqui é verificando a diagonal principal. Percorri todas as linhas, criei o meu vetor V auxiliar, e aí eu vou ter de novo exatamente a mesma coisa que está aqui. Se esse vetor auxiliar, corrigir a indentação, se esse vetor auxiliar estiver completo, a pessoa completou a cartela. Mas eu tenho também a outra diagonal. Dando a outra diagonal. Como é que são os elementos da outra diagonal? Bom, se a gente tivesse uma matriz normal, deixa eu tentar rabiscar aqui para vocês. Uma matriz normal, a gente tem o elemento A11, A12, vou fazer 4x4, até o A14. Então aqui vai ser A21, A22, esse aqui está errado. Esse aqui é, obviamente, o A. Esse aqui é o A31.
e esse aqui é o A41. Então, a diagonal antiprincipal, né, a diagonal do outro lado, esse aqui vai ser o A24, o A34 e o A41. Então, o primeiro... Isso aqui se a gente começasse a contagem de 1, que é a contagem que faz mais sentido na nossa cabeça. Aqui tá tudo errado, né? Aqui, este carinha isso aqui é A23. Isso, esse aqui tá errado. Esse aqui é o A32. Agora sim. A23, A32, A41. Então, o que está acontecendo? O contador das linhas, o primeiro contador, ele está aumentando, conforme a gente desce. Mas o contador das colunas, ele vai diminuindo. Ele começa no maior valor possível e ele vai diminuindo de 1 em 1. Enquanto o contador das colunas... Desculpa, o contador das linhas aumenta de 1 em 1 e o contador das colunas diminui de 1 em 1. Então, os dois vão de 1 em 1, mas um aumentando e o outro diminuindo. Então, o jeito de extrair os elementos dessa diagonal contrária é fazer um for do mesmo estilo que o anterior, o for que percorre cada uma das linhas, mas agora o nosso vetor auxiliar, ele vai ser, o primeiro de todos vai ser a linha I, a linha 0 na primeira iteração, mas, desculpa, aqui a linha I, e a coluna que ele vai estar é a última. E a última coluna é N cartela menos 1. Menos 1 porque a gente começa a numeração de 0, então N cartela menos 1 seria daria 4, daria o elemento da quinta coluna, mas com valor 4. Só que eu ainda tenho que subtrair o I, porque o número das colunas é um número que vai diminuir. Então, conforme o I vai aumentar, esse número das colunas tem que diminuir. Então, o número das linhas vai aumentar de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, e o número das colunas vai diminuir de 1 em 1, começando da última delas. Tá? É um pouquinho estranho, mas esse é o jeito de extrair essa outra coluna. E aí, se essa outra diagonal está toda completa, a gente retorna 1. E se nada mais der certo, então aqui não há nenhuma quina. Bom, vamos colocar essa gloriosa função verifica a quina para testar. Nossa função, o protótipo dela ela recebe a cartela inteira, então verifica quina recebendo a cartela inteira e os números sorteados. Se a gente rodar desse jeito aqui, ela não vai escrever nada na tela. Nossa função não tem uma quina. Então, sucesso, não tem uma quina. Se eu incluir o 51, então foi sorteado, agora sim, há uma quina. Se eu trocar e agora fizer testar esse da diagonal. Então, 1, 18, 33, 56 e 66. Vamos testar a diagonal. A diagonal foi, então, há uma quina. E se eu tirar bastaria tirar um deles para não haja mais. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo um programa, testa todos os casos. Testa variando a linha, variando a coluna, primeira linha, última coluna, diagonal de um lado, diagonal de outro. É o único jeito da gente ter certeza que as coisas estão caminhando bem, é testar cada uma das funçõezinhas. Eu acho que sobre verificar aqui não era isso. Tá. E agora a gente... Eu errei completamente o tempo que eu achei que eu ia levar para fazer isso aqui. Já deu, teoricamente, o nosso horário. Eu vou continuar um pouquinho mais,
porque a parte realmente que eu queria fazer era a parte aqui de simular o jogo. Eu vou pular essa última parte, a parte de últimas melhorias. Esse aqui eu vou fazer só postar os vídeos mais offline, postar no correr da semana. Mas o de simular um jogo completo eu acho que vale a pena, tá? Então eu vou continuar um pouquinho mais além do horário e aí se vocês têm algum compromisso, alguma coisa que vocês não podem continuar, vocês assistem depois pelo YouTube. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Agora está chegando a hora de juntar tudo. Então, por isso que eu quero continuar, porque o mote dessa aula era isso. Era saber quando é que a gente vai ver se o jogador fez a quina ou completou a cartela. Como é que a gente vai... Em que momentos a gente vai verificar isso? E a gente vai verificar se a pessoa completou a quina enquanto ninguém completou a quina ainda, porque é só o primeiro que faz a quina que ganha. E a mesma coisa de completar a cartela. Enquanto ninguém ganhou, a gente vai fazer o teste. Mas uma vez que a pessoa ganhou, o jogo acabou. Então, aquela ideia de variável sentinela vai voltar aqui. A gente vai manter o nosso programa rodando enquanto ninguém ganhou. Deixa eu ver o que... Bom, esses aqui eram só os testes que a gente tinha feito com as funções, a gente pode apagar tudo isso. Eu vou fazer, então, uma variável ganhou, eu inicializo com 0, porque teoricamente ninguém ganhou. Aí eu já tinha ela aqui em cima, vou definir as duas juntas. Eu vou criar uma variável quino igual a 0, que ninguém fez a quina ainda, então ninguém quinou. E enquanto ganhou é igual a 0, o nosso programa vai acontecer. E o programa do bingo acontecer o número vai ser sorteado, então eu vou criar também uma variável bolinha. A variável bolinha, aí uma nova bolinha, então bolinha recebe um certo valor, depois a gente vai pensar nisso. E aí eu vou verificar se a pessoa fez a quina ou se não fez a quina. Então, se quinou é igual a 0, eu vou chamar a nossa função verifica a quina. A nossa função verifica a quina. Chamar com quais argumentos? Com a cartela e com o número de sorteados. E aí qual é a decisão? Eu vou chamar isso aqui. E se essa função retornar 1, quer dizer que alguém completou a quina. Então a gente vai dar um printf, fez a quina, e a gente vai atualizar o valor do quinou para 1. Porque eu só quero que isso apareça da primeira vez que alguém fez a quina. Não é, uma vez que você tem uma quina, se essa mensagem ficar aparecendo na tela a cada iteração, isso não vai fazer nem sentido pela regra do jogo e isso vai encher a paciência. Então, da primeira vez que a pessoa fizer a quina, a coisa funciona. Mas em relação à vitória, eu vou ter uma coisa parecida. E aí eu posso usar a própria variável ganhou. Eu posso fazer que ganhou recebe verifica a vitória. Vitória da cartela e dos números que já foram sorteados. Então esse ganhou vai receber 0 ou 1, conforme a pessoa já terminou ou não. E na hora que ganhou fizer receber o valor 1, vou dar um printf, cartela cheia. Aqui o jogo vai terminar porque ele vai finalmente sair do while e as coisas vão se encerrar. Tá, então a verificação da quina, a verificação da vitória. Tá faltando o sorteio dos números.
Então eu podia fazer um scanf para, bom, primeiro um printf, fazer um sorteio a próxima bolinha, e aí vai ser o sorteio mais arbitrário do mundo, porque eu vou sortear, na verdade eu vou escrever na variável bolinha o valor que eu quiser sortear. Mas só colocar o valor nessa variável bolinha não faz diferença. Eu preciso atribuir um valor, eu preciso falar, atualizar o meu vetor de sorteados. Então, sorteados de bolinha, tem que receber 1. Então, aqui é a confirmação que o valor de bolinha foi sorteado. Uma vez que eu atualizo esse vetor, na hora que eu chamar as minhas funções de quina ou de cartela cheia, elas vão fazer um pouco mais de sentido, elas vão comparar com o vetor de sorteados atualizado. E eu vou também usar a nossa função de escrever a cartela na tela. Em cada iteração, eu vou escrever a cartela na tela. Chama escreve cartela, de cartela e de sorteados, que é para a gente fazer o acompanhamento do que está acontecendo. Vamos rodar. Então eu vou sortear a primeira bolinha, vai ser o número... Ah, bom, comecei mal porque eu sorteei 1 e já tinha um monte de coisa sorteada. Não era isso que eu queria. Eu estou testando mal o meu programa porque o meu vetor de sorteados estava com essa inicialização toda aqui que não me interessa. Agora sim, sorteados igual a 0. E vamos lá. Sorteei a bolinha 1. Então sorteei o 1, só aqui que saiu. Sortear o 20, sortear o 33, 45. Sei lá, a gente pode ir sorteando as coisas do jeito que a gente quiser, e enquanto eu não tiver uma quina, as mensagens da quina não vão aparecer. Agora vamos dizer que vai sair uma quina, por exemplo, vai sair o número 3 e vai sair uma quina. Então, fez a quina, nossa mensagem apareceu certa, só está ruim porque faltou aqui o glorioso /n para variar. Mas a mensagem apareceu na hora certa, apareceu na hora que essa quina saiu, e essa mensagem não vai aparecer mais nos próximos sorteios. A gente vai continuar completando a cartela, mas a mensagem não vai mais aparecer. E aí, uma hora que a gente terminar de sortear todo mundo, a tela cheia, e o nosso jogo se encerrou. Então, esse foi o jeito de sortear as coisas da forma absolutamente manual. Para a gente ter um pouco mais de graça no nosso jogo de bingo, a gente vai fazer uma função que sorteia. A gente sorteia bolinha, uma função para fazer esse sorteio de uma forma aleatória. Tem alguns jeitos possíveis, eu vou fazer um jeito que não é o mais eficiente, na verdade, todo ao contrário, é um jeito super ineficiente, mas que é fácil de escrever o código, então por isso que eu vou fazer desse jeito. E a nossa função sorteia bolinha, ela vai receber o vetor de números que já foram sorteados. Ela trabalha da seguinte forma. Eu vou usar eu vou usar a mesma anotação aqui, então vou criar uma variável R, e R recebe rand de número aleatório, porcentagem, então dividido por n bingo, dividido, aqui seria de 0 até n, ou colocar o 100 aqui, né, de 0 até o número que a gente escreveu. Então, desse jeito vai gerar de 0 até n bingo, e daqui a pouquinho eu falo dos números aleatórios. Se eu fizer o programa desse jeito, vou colocar aqui um printf do número que foi sorteado. Não, eu vou colocar o printf só no programa principal. Vou retornar esse número que foi sorteado. Então, ao invés de eu sortear a próxima bolinha, o que a gente vai fazer é que bolinha recebe
Sorteio a bolinha. Por enquanto eu sei que eu não usei esse vetor ainda. Esse argumento está meio bobo aqui, mas ele já vai ser útil em breve. E vocês vão entender o porquê. E aí um printf, foi sorteado o número porcentagem D, sorteado esse número, e aí eu vou atualizar o vetor também da mesma forma. Como agora o sorteio vai ser automático, vai ser a cada... eu não vou precisar digitar manualmente, eu vou colocar um pause. Então, no final de cada iteração, eu vou colocar um pause para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo, senão o programa vai rodar tudo de uma vez e a gente não vai enxergar nada. Então, foi sorteado o número 41, e o 41 não está na cartela. Foi sorteado o 17, e aí o programa vai sorteando os números aleatoriamente. O problema é, o que eu queria que acontecesse, demorar para acontecer. Ah, aconteceu. Foi sorteado o número 17. E já tinha sido sorteado o número 17. Então, o nosso programa está gerando qualquer número aleatório, mas ele não está verificando se aquele número já foi sorteado ou não. Então, é um bingo como se fosse, você tem um grande saco de números, você sorteia o número, e você põe de volta o número e sorteia esse número de novo. Se a gente continuar com o bingo desse jeito, ele vai levar uma eternidade para terminar. Então, a gente só pode sortear números que não foram sorteados ainda. E para a gente fazer isso é que a gente tem que usar o vetor dos números que já foram sorteados. Então, eu vou gerar esse número aleatório, mas eu vou precisar de uma outra variável sentinela aqui dentro, para saber se esse número sorteado é novo. Então, enquanto novo for mentira, eu vou tentar sortear um número, e aí eu vou verificar se o número que eu sorteei não estava no vetor de sorteados, não estava no vetor de sorteados, então, nesse caso, novo recebe 1. E agora eu vou colocar um printf aqui dentro, para vocês verem como é que as coisas funcionam, que esse algoritmo não é nada eficiente e ele vai sortear várias vezes os mesmos números. Mas, enfim, ele só vai retornar um número R, uma vez que ele tem certeza que era um número novo. Então, rodando desse jeito, eu esqueci do /n para variar. 41, 17, e aí a gente tem a impressão que a gente já viu esse 41 e esse 17, e 41 e 17, e cada vez que a gente rodar o programa ele vai dar a mesma coisa, a mesma sequência de números aleatórios. Isso é aquilo que eu comentei com vocês da seed, da semente do número aleatório, da condição inicial. A gente vai colocar esse comando aqui para ele ficar realmente aleatório. Então, o mesmo que vocês estão usando no exercício da avaliação, é a mesma ideia de fazer variar, senão ele vai sempre sortear a mesma coisa e vai ficar um pouco chato. Então agora ele não sorteou 41, ele sorteou 14, é parecido, mas é diferente. E aqui ele vai sorteando. Tá vendo? Esse sorteio aqui ele teve que sortear duas vezes. Ele sorteou 34, mas o 34 já tinha saído. E aí ele sorteou 62. E assim o nosso programa vai. De novo, sorteou 66, que já tinha saído. E aí ele teve que sortear novos. E assim o nosso programa vai continuar. A partezinha que eu falei que para vocês estava ruim, mas eu não vou consertar isso mais, é que o nosso bingo tem o número 0. E, em geral, a gente deveria ter feito tudo somado 1 em vários lugares para evitar os zeros. Mas esse é só um detalhe mais de comodidade de uso. Eu vou rodar só até completar uma quina. Já tinha saído a quina e eu perdi. Perdão, pessoal. Aqui. Na hora que saiu 31,
a gente fez aqui, né? Então, estava certinho, o nosso programa detectou corretamente. E se a gente continuar rodando isso aqui mais uma eternidade de tempo, uma hora ele vai terminar de sortear e sortear todo mundo. Mas percebe que para os últimos números, ele vai sortear um monte de número antes de sortear os números que já foram realmente, que fariam sentido. Então, de novo nessa analogia, é como se a gente sorteasse um número, colocasse de volta no saco, e a cada vez a gente vai sortear do mesmo saco, mas agora a gente está olhando. Ah, eu já sorteei esse número? Já. Então vou sortear de novo. Vou sortear de novo, vou sortear de novo. Por isso que eu falei para vocês que é um algoritmo extremamente ineficiente em relação a esse sorteio, mas ele cumpre a tarefa. Ele consegue pelo menos sortear todo mundo até o jogo acabar. Bom, esses eram os pontos fundamentais que eu queria falar para vocês hoje. Tá faltando deixar o jogo um pouco mais interessante e deixar entre vários jogadores, e aí isso tem um pouco a ver com essa automatização para N jogadores, mas isso eu comento em outros vídeos. Beleza? Esse foi o nosso bingo desse sábado de manhã.